É o Rafael. Nós vamos estar orando, pedindo que o Senhor revele aquilo que Ele tem para nos falar essa noite. Pai, no momento que a Tua palavra vai ser pregada, Senhor, eu te peço a Tua unção sobre os lábios do Rafael, Senhor, para que tudo aquilo que for dito, que for lido, que for falado, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, meu Pai. Que a Tua unção esteja nos lábios dele, Senhor, e que as nossas mentes estejam preparadas para receber desse alimento precioso que é a Tua palavra. Use o Teu Filho, Senhor, para nos trazer aquilo que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Igreja de Cristo. Boa noite. Agradeço ao Senhor por ter trazido cada um de vocês aqui hoje, porque não vem da nossa vontade, não vem do nosso querer, vem da vontade de Deus trazer cada um aqui hoje. E saiba que se você está aqui hoje, é porque Deus tem algum propósito para ti. A gente não perde tempo, a gente não perde tempo aqui podendo estar em lazer, não. Aqui é investimento de tempo. Aqui nós estamos cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas, que é aprender um pouco mais dele, receber um pouco mais da vida do Filho dele, entender quão preciosa é a nossa vida após a inclusão, a morte e ressurreição de Cristo. Na verdade, a gente ganha um presente sem entender o presente, e a gente vai entendendo o presente conforme os dias vão passando. É um presente que você só entende no futuro. Você recebe a vida de Cristo, recebe, você foi morto e ressurreto com Cristo naquela cruz, foi perdoado, mas a dimensão desse presente é tão grande que às vezes levamos a vida inteira para tomar toda a posse de tudo aquilo que a gente tem direito. É assim mesmo. Imagina que você ficasse rico do dia para a noite, você não ia se acostumar com a quantidade de dinheiro, você ia mudando aos poucos, né? Você vai mudando. Com a vida de Cristo é assim, que é muito mais do que dinheiro. Você recebe e você vai aos pouquinhos tirando você e deixando Cristo aparecer. Isso é o que a gente está fazendo aqui hoje, aprendendo um pouquinho mais. Antes de começar a mensagem em si, tem um assunto que eu estava lendo numa revista e achei bem interessante, sinais do fim dos tempos. Temos várias passagens na Bíblia sobre o fim dos tempos. Há uma mais marcante para mim, que está lá em Ezequiel 36, depois vocês podem ler para perceber, é a nação de Israel. Isso foi em 47 e 48. Como uma nação aparece do nada? Como uma nação pode surgir do nada? Estava lá na palavra. Ia surgir. E apareceu. Do nada. Do nada. Você tenta imaginar o quão doido era para uma pessoa achar que, como Israel vai virar uma nação assim? A ONU decidiu, virou. Certo? Tá, depois, se os irmãos quiserem pesquisar, tem Ezequiel 36, uma das passagens, tem mais passagens sobre isso. Mas a profecia também diz outra coisa, que Israel vai ter muito sucesso, nação reconhecida pelo mundo. Mas aí eu pensei assim, como é que pode uma nação ser reconhecida, ser sobre as outras, ter sucesso novamente, o povo de Israel? Parecia impossível. Aí eu vi essa revista recente, tá? Esse mês. Israel, uma nação de empreendedores e de novas oportunidades. O que acontece? Israel tem um novo Silicon Valley. Israel tem o Silicon Wadi, que, para só contextuar os irmãos, Silicon Valley é um local na Califórnia onde tem um conglomerado, muitas empresas de informática, Google, Microsoft, Yahoo, HP, Adobe, Cisco e muitas outras, praticamente todas, que ajudaram, ergueram os Estados Unidos hoje no que ele é. Ergueram, tá? Ergueram. Obviamente, por causa do petróleo, foi logo ele disparou por causa do petróleo, mas por causa do Rockefeller, mas as empresas de informática meio que
fizeram o que eles são hoje, ajudaram muito. E agora tem o segundo maior centro empresarial do mundo em Israel. Ou seja, vamos abrir nossos olhos, porque eu achava isso aqui impossível. Eu achava que viria da China, da Índia, que a gente ouve muito sobre crescimento, tem até Brasil nesse meio, mas é Israel. Israel é o segundo maior conglomerado do mundo. Aqui ainda está chamando empreendedores e startups, ou seja, empresas nascendo. Mas tem algumas famosas, que se eu falar aqui é Timber, WhatsApp, quem trabalha com informática conhece, Checkpoint, Viber. Empresas que a gente usa no nosso dia a dia. Você usa, que nem sabe onde nasceu, não sabe onde apareceu. Israel. Está vindo. O fim dos tempos estão vindo. A gente tem que ter pressa em fazer as coisas que o Senhor quer na nossa vida, porque está vindo. E isso me remeteu ao assunto. Vou tentar deixar esse microfone de lado aqui, ó, que é pregar o Evangelho. A vida cristã sem pregar o Evangelho, sem a pregação, é vazia, tá? É vazia. Isso eu afirmo com toda certeza. É vazia. Devemos pregar o Evangelho. Você sabe, eu fiz até essa pergunta a algumas pessoas, para poder complementar o texto da mensagem. Você sabe por que deve pregar o Evangelho? Sabe por quê? Por que eu prego o Evangelho? Por que eu devo pregar o Evangelho? Por quê? Aí vem o ponto. Se questionar, você fazer esse questionamento para você é muito saudável, até na questão mais essencial. Às vezes você fala, eu prego porque eu prego. Não. Analisa essa questão. Por que eu prego? É uma forma de descobrir sentido das coisas, tá? É uma forma de se aperfeiçoar. Às vezes, a gente começa as coisas, por exemplo, a pregação do Evangelho, e começa muito bem. Começa um projeto, agora eu vou fazer um projeto de um ministério, vou fazer, e começa muito bem. E começa debaixo da vontade do Senhor. Mas, com o andar, a gente se perde pelo tempo, devido a uma série de fatores externos. Por exemplo, desmotivação, falta de recompensa, ou até mesmo ter perdido o foco. E isso resulta no fracasso. Às vezes você começa a agir conforme o Senhor quer, certinho, e daqui a pouco alguma coisa acontece e muda. Então, o fato de se questionar sobre as coisas mais básicas é muito natural, é muito saudável, é muito bom, tá? Se questione sempre. E esse questionamento eu fiz para mim mesmo. Por que eu devo pregar o Evangelho? No assunto espiritual, na questão espiritual, a gente não deve superestimar a capacidade da nossa alma de ficar concentrada. Não pense que você prega porque é natural para você, eu sempre fiz. Não superestime, ou seja, não se ache demais, porque a alma ela está suscetível ao mundo que é barulhento, cheio de opiniões, e rapidinho ela pode se desviar para algo mais confortável. Porque pregar o Evangelho hoje é desconfortável, né? É desconfortável. Porque as pessoas, você vai falar, cada um tem uma opinião, cada um, não, eu tenho isso, aquilo, discussão, opinião. Se botar no Facebook, então, já era. Facebook, hoje em dia, é o celeiro de opinião besta. Eu sempre falo isso, que é mesmo. Qualquer um pode ir lá escrever, sem menor noção do que está fazendo, sem menor responsabilidade. Então, não se entre nessa seara. Não entre nessa seara. E não entre em discussão. Mas, vamos voltar à questão. Por que pregar o Evangelho? Porque foi uma ordenança de Jesus. Primeira e única ordenança de Jesus ressurreto. Olha o que eu falei, primeira e única. Por quê? A gente vai fazer uma leitura, não é longa, de Marcos 16. Vou fazer a leitura de Marcos 16. Desde o 1. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo, Jesus Cristo, morto. Achavam que estava morto. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol.
e diziam umas aos outros: quem nos resolverá a pedra da porta do sepulcro? Eles lacravam o sepulcro com uma pedra, né? Quando elas chegaram lá, viram que a pedra já estava removida. E era pedra pesada. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assustei, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha a importância de Pedro aqui, depois a gente vai estudar sobre isso. Dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo, o que elas fizeram? Saindo apressadamente, fugindo do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém. Falaram nada, né? Estavam assustadas. 9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Tá? Vamos contextualizar. Nesse exato momento, Jesus ressuscitou, tá? Mas o Espírito de Deus, Consolador, ainda não estava na terra. Ele tinha que sair da terra, Jesus tinha que ser alçado aos céus para que o Espírito viesse. Ele fala isso mais tarde. Então, ainda restava a dúvida. Vocês vão ver que tem várias etapas aqui que as pessoas não criam. Depois, manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam a caminho para o campo. E indo estes, anunciaram uns aos outros, mas nem ainda esses creram. Ou seja, até então, só quem via Jesus estava crendo. Tinha que ver para quê? Para crer. Finalmente, apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, nem eles, ninguém, mas na hora que ele apareceu, creram. Olha só, por enquanto é a coisa presencial, a imagem física, tem que olhar. Jesus abriu a boca e falou. Primeira coisa que ele falou aos discípulos. Primeira coisa que está escrito aqui. O que é que ele disse? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Essa é a ordenança. Essa é a ordenança. Por todo mundo, mas por todo mundo não é que você vai viajar o mundo todo. Nem Jesus viajou o mundo todo. Mas ele foi passando a palavra, e a palavra foi passando, e assim, de um passa para outro, do outro passa para o terceiro, e vai. Assim a palavra vai chegar ao mundo todo. Você prega, sabe aonde? Aqui. Não precisa ser missionário para começar a pregar, você prega aqui, hoje, amanhã. Você prega para quem está do seu lado, você prega para quem já é nova criatura, você prega o tempo todo, é assim. Daqui a pouco a gente vai ver como pregar, mas vamos só terminar esse texto que é bem bonito. Quem crer e ser batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Consequências. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo ele partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Ou seja, a partir do que Jesus saiu, o Espírito veio, a palavra começou a atuar. Não precisa mais ver para crer. Você ouve a palavra, e ouvir vem pela inspiração de Deus, ou seja, se alguém pregou para você, porque Deus mandou. Ok? Se você ouviu, primeiro você ouve a pessoa, depois vem o Espírito e revela. E esses sinais que seguirão
expulsarão demônios, falarão novas línguas, não é permanente, tá? Não é exibicionismo de remover demônio, não é exibicionismo disso. Isso é completamente errado. Se você usa isso, ou alguém usa isso como forma de autopromoção, está completamente errado. Não é assim. Jesus não criou ninguém para ser superstar na fé. Não existe isso. Você pode tirar os demônios, sim, mas você tem que calçar com a palavra depois. Porque também, se você tira um demônio de uma pessoa e não faz nada, deixa ela no mundo, voltam quantos mais? 7. E vai multiplicando exponencialmente. Então, cuidado com isso. Cuidado, não é brincadeira, tá? Não é para entrevistar, não tem lugar nenhum aqui que está dizendo que é para entrevistar demônio. Não, nenhum lugar da Bíblia. Você faz debaixo da vontade do Senhor. Línguas também. Línguas não tem na palavra de que proveito há quem falar em línguas se não há quem traduza. Línguas é para você. Você usa em exaltação quando te faltam palavras para louvar e honrar e agradecer a Deus. Você. Não é para falar para ninguém. Tá? E assim vai. Aí você vê aqui logo na frente, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Até eu estava conversando com o Thales, ainda não vi esses 2 exemplos de serpente a beber coisa mortífera. Mas a gente pensou, vai acontecer. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso eu já vi. Mas também já vi muita falcatrua, né? Então você tem que ser sério nas coisas do Senhor. Devemos pregar o Evangelho, sim, tá? Com decorrência de você pregar o Evangelho, serão formosos os seus pés e você terá algumas dessas características. Você poderá fazer alguns desses sinais. A gente percebe que a primeira ordem aos discípulos, como eu falei, foi essa: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Tá? E é por isso que a gente deve pregar o Evangelho. É questão essencial. Porque é bom. Porque o Pai ordenou. Tá? Em Romanos 10, 14... Romanos 10, 14... Eu vou esperar um pouquinho os irmãos abrirem. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão os formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Temos que pregar. É uma ordenância. Ele nos enviou para isso. Bom, essa é a nossa função. Nosso dever principal nessa vida é isso, a pregação. Perceba o quão Deus lhe acha especial para deixar essa função na sua mão. Para pensar. Tá? Alguém mais prega o evangelho nesse tempo? Anjo? Nada. Ninguém. Somos nós. Somos nós. Olha o quanto Deus confiou em você para que a palavra fosse passada. Olha que importância tem a sua vida para o Senhor. Você não era nada, mas Deus chamou e te capacitou e vai te guiar. A gente deve sair da zona de conforto e começar a agir. Deve sair da zona de conforto. Deus tem maravilhas programadas para você. Basta querer e receber. Pregar o evangelho é simples e te dará um novo sentido na vida. Ele dá um novo sentido para a sua vida, porque você passa a ser importante para quem te importa. A nova criatura, a importância da vida é servir a Cristo. Tá?
Servir a Deus e a Jesus Cristo. Quando você faz algo diferente na sua vida, almeja outras coisas, você está indo contrário à sua nova vida. Está indo contrário. E perde-se o sentido. Aí vem o desânimo e vem outras coisas. Porém, quando você está debaixo do querer de Deus, fazendo o que Ele deseja que você faça, todas as outras coisas serão acrescentadas, todos os outros caminhos serão abertos, e você vai ter paz, felicidade interior. Nada vai te abalar. Nada. Por quê? Porque o mundo já está cheio de mazelas e você vai se acostumar com as mazelas porque você está superior a isso, é peregrino. Você vai passar. E se uma pessoa rebater a palavra quando você vier falar, whatever, deixa para lá. Não tem problema, vai para outra. Tem outra querendo ouvir. Entendeu? O Senhor vai sempre te dar pessoas para ouvir. Nossa, no dia a dia eu ouço tanta bobagem. E pior, aquele que não quer ouvir, quer discutir. Isso aí você ignora. Isso aí você ignora. Vai abrir Bíblia para mostrar. Conhecimento do homem não dá. Às vezes ele conhece mais Bíblia do que você, mas não conhece nada de Cristo que está em você. E o importante é conhecer a Cristo e Ele ressurreto. E não as leituras. Se em Gálatas 2:20 nós dizemos que vivemos em Cristo, Gálatas 2:20, a gente não precisa, se alguém está escrito, não, se alguém está em Cristo, não, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo-a. Se a gente vive em Cristo, então devemos ser como Cristo. Se a gente vive a vida nele, a gente deve ser como ele, peregrinos, servindo a vontade do Pai. Cristo, quando veio à Terra, só serviu a vontade do Pai. Não fez nada por ele, somente a vontade do Pai. Isso que nós devemos ser, agir. Mas, segunda questão, eu gosto também de me questionar para que Deus responda claramente. Porque às vezes pode parecer assim, mas por que ele está ali na frente se perguntando por que ele deve pregar? Todo mundo é igual. Não tem diferença aqui não. Tá? Não é porque eu estou aqui de terno aqui na frente que eu sou diferente de você e das suas dúvidas. Não, é igual. Cada um tem uma função. Eu me perguntei, por que eu devo pregar? O Senhor me respondeu. E como eu devo pregar? Você fala assim, mas eu prego há anos, estou na igreja há anos, faço obras há anos. Se pergunta de novo. Deus é Deus de novidade. Não é por repetição de versículos. Tá? Não é por repetição de versículos. Isso fica no automático às vezes, né? Gálatas 2:20, outras 16, não é assim. Não é por imposição ou perturbação. Não vai perturbar o outro. Deve fluir de você naturalmente. Deus vai lhe capacitar. Em Êxodo 4, temos o famoso caso de Moisés. Êxodo 4. Assim, mas eu não consigo falar, não consigo fazer, sou tímido, tenho medo, não sei o que falar, não aprendi a orar. Não importa. Ainda bem que você não sabe. Porque se soubesse que seria um problema. Você não sabendo, deixa Deus fazer você saber. Êxodo 4. A gente vai ler a partir do 10. Então, disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Eu fico imaginando o que seria pesado de boca e pesado de língua. Sei lá, deve ser gago, deve falar assim, sei lá, igual um bobão. Porque pesado de boca e língua, ou seja, é bem estranho ele falando, né? Imagina ele, na situação dele, se enxergando, e o Senhor deu a missão. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Olha a lição, a chamada que Deus deu a Moisés. O microfone falhou de novo. Sempre falha comigo. Recap aqui.
Quem trabalha com informática tem sempre um backup. Então fica numa coisa só. Então, Deus deu uma chamada realmente a Moisés. Porque Moisés estava como nós somos todos os dias. Senhor, eu não consigo. Senhor, como eu vou fazer? Senhor, 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 Senhor. Ele falou, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Tem um ditado que diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita os que Ele chama. E tem muita contestação sobre isso. Cadê na Bíblia e tal? Olha, exemplo mais claro disso eu não vejo, porque Moisés foi o servo do Senhor. Ele cumpriu a vontade do Pai. Mas ele não estava capacitado. Ele não era bom de falar, ele não tinha postura boa, não tinha nada, nem sabia o que falar. Tá? E Deus mandou ele ir. Você não precisa ter medo, tá? Nem muita confiança. Então, não precisa ter medo, nem muita confiança. Tem que ficar na linha ali. Fica na linha. Tem que esperar em Deus e Ele lhe dará o tempo certo, a forma certa. Deve se concentrar em ser simples, direto, sem tentar convencer. Sem tentar convencer ninguém. A nossa função somente é anunciar o Evangelho e não convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, que desceu e está aqui. Esse é que convence. Está lá em João 16, eu vou ler aqui, já está anotado. João 16, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois ele fala do pecado, que não creem em mim. Ou seja, a gente até fez um estudo sobre João 16, domingos atrás. O Espírito Santo que faz essa função. Você não deve carregar fardo demais porque é o que você quer. Você deve fazer a sua função e acabou. E não tente também convencer através de benefícios. Isso aí é um erro bem comum. Tá? O que é convencer através de benefícios? Por exemplo, olha só, você vai ter paz espiritual, sem falar em prosperidade. Prosperidade já virou clichê de convencimento. Paz espiritual, felicidade, amor, paz na família, saúde. Aí imagina que Jesus está aqui, os benefícios estão aqui. Aí você fala para a pessoa, olha tudo que você vai ter. Você acha que a pessoa vai para onde? Ela vai para o benefício. Ela não vai para Cristo. Ela vai olhar o benefício. E vai se enrolar e vai se desestimular porque o benefício não vai vir. Porque o benefício está na nova vida. Não está em ficar aqui com os irmãos que são bonitinhos, conversando e buscar algum tipo de interesse. Não. Anunciar um evangelho de prosperidade, fertilidade, não é o caminho. Porque as pessoas querem solução. Todo mundo quer solução. Você tem que mostrar que ela não precisa de solução, ela precisa de Cristo, que é a única solução. As soluções não vão resolver o problema principal. Olha agora a frase, hein? Essa aqui tem que prestar atenção porque até eu me enrolo para ler. As pessoas precisam descobrir que os problemas não são um problema. A vida é que é o problema. Os problemas são consequência da vida problemática. Olha quanto problema para pouca vida. Olha, quanto problema para pouca vida. Os problemas do mundo não são o problema da sua vida, da vida de quem você conhece. Não são. O problema é a própria vida que gera, é maquininha de problema. Tá? A gente tem que matar ela e fazê-la ressurgir em Cristo. E também, a gente falou de benefícios. Não tenta assustar as pessoas. Isso aqui chega a ser engraçado. Evangelho do medo, falando de morte, juízo, julgamento. Cara, não é assim também. Não é assim também. Porque isso é convencimento também. Você vai assustar a pessoa, ela vai vir aqui na frente que nem um louco, né? Eu não quero morrer. Vem correndo. Não é. Não é. A gente precisa passar a mensagem de Cristo, simples e pura.
Fale sempre da condenação do mundo e da salvação que Cristo oferece. Vou dar um exemplo. Fale assim: você precisa de Cristo. Deus enviou Jesus Cristo para que, por meio da sua morte na cruz, nós fôssemos crucificados juntamente com Ele. E Ele ressuscitou para que nós ressurgíssemos com Ele para uma nova vida. O sangue de Jesus derramado na cruz te lavou de todo o pecado, hoje e sempre. Não há nada de especial em mim e você, mas Deus nos quis assim mesmo e isso basta. Não há como agradecer ou fazer algo em troca. É graça, somente graça de Deus. Vocês viram que eu não falei versículo nenhum. Se você quiser falar para a pessoa um versículo, não tem problema, pode falar. Saia do automático, deixa a palavra fluir através da sua boca. E vai sair, vai sair. Você estando debaixo do querer de Deus, a pregação do evangelho é natural, tá? Mas o difícil é acreditar. Tem alguns exemplos que são... Vou dar algum exemplo. Vou dar o meu exemplo. Eu fiz uma vez eu sou paraquedista civil. Eu fiz o curso, tal, saltei sozinho. Olha, é difícil você abrir a porta do avião, ver aquele negócio todo lá, com a mochilinha nas costas, e você acreditar que aquilo vai te salvar. É difícil. E só depende de você. E muitos travam ali na porta, que você bota o pé na rodinha, segura na asa, fica olhando a Barra da Tijuca, eu soltei lá, passando. É difícil você se soltar, porque você está ali, aqui é a minha segurança, aqui sou eu, não largo esse osso, estou aqui. Aí, quando você larga e confia, Deus te segura. No meu caso, o paraquedas segurou, mas na vida espiritual, o nosso passo é em direção a uma coisa que você não vê. A fé, você não vê. A fé, você acredita e pronto, firme fundamento nas coisas que não se veem. Então você tem que fazer. Você vai achar que vai cair, você vai achar que gaguejar, que não vai falar, que vai errar, que vai enrolar a pessoa, que não vai vir a palavra, que você não vai conseguir se expor, mas vai sim, vai sim. Tenha a coragem, tá? Largar do avião. Vou fazer um desafio para todos que estão aqui nessa semana. Desafio, ó. Eu gosto muito de desafio. Quiser que eu faça... É até engraçado. Quando as pessoas querem que eu faça algo, elas me desafiam. Porque eu gosto de desafio, não tem jeito. Sou competitivo. Mas eu vou fazer um desafio para todo mundo. Inclusive para mim. Você vai pregar o evangelho para uma pessoa essa semana. Uma pessoa. Não é difícil, né? Uma pessoa. Uma pessoa. Pode ser alguém que você já tenha pregado uma vez e ela não... deixa pra lá. Uma pessoa. E você vai fazer outra coisa, que é convidar essa pessoa para estar presente aqui. De manhã. De manhã que é mais difícil, né? De noite. De manhã. A pessoa vai ter que acordar domingo e vir. Faça esse desafio. Você vai estimular a vida de Cristo que vive em você. Ela é natural. Você vai fazer isso naturalmente. Tá? E a pessoa não vai se incomodar. Te garanto. Porque Deus mandou eu falar isso aqui para vocês. Eu não venho aqui falar o que eu quero. Não venho aqui falar o que eu quero. Não venho aqui ler texto. Eu não venho aqui porque é da minha vontade. Porque Deus mandou. Deus mandou fazer isso. Então vamos fazer. Vamos lembrar de uma pessoa e vamos trazer outra. É difícil, mas tenta fazer. Depois vai ser tão natural para você que você vai estar convidando todo mundo sim no automático. O primeiro é o mais difícil. Então guarda esse desafio. Eu não vou cobrar, tá? Mas eu vou ficar de olho no ensino. Bom, falando em desafio, tá terminando, para não ficar muito longo. Vamos ver. Eu vou ver alguns textos. Eu tenho alguns textos aqui, não precisa abrir, tá? Tiago 1,17. Tudo de bom que recebermos e tudo de bom, o que é perfeito, vem do céu. Vem de Deus, o Criador. Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Deus é único, perfeito, não vai mudar. Se ele falou algo, é e para sempre, para você ficar na sua mente. 16. Efésios 5,16. Os dias em que vivemos são maus.
Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha só que beleza? Efésios 5, 16 e 17. Esteja disponível para Deus. Esteja disponível. Aceite o compromisso que Ele quer que você faça fazer contigo. Aceite. Não fica contestando, botando para frente. Aceite o compromisso que Ele quer contigo. Seja sempre disponível para as coisas do Senhor. Vão ser formosos os seus pés. E você nem vai ver. O restante dos problemas do mundo vão desaparecer. Vão desaparecer. Porque você vai estar fazendo o que importa. E Jesus disse, em João 15, 9, assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. União aqui. A gente tem que também valorizar o ser humano, valorizar as pessoas. Tá? Não descarte ninguém. Estava conversando com uma irmã hoje sobre um problema pessoal dela e falei, olha, boa oportunidade para você pregar o evangelho para essa pessoa, para você evangelizá-la. Não descarte ninguém. Pode ser um amado do Senhor que você está deixando de pregar o evangelho e você está deixando sair por causa de uma raiva, uma rixa. Olha, eu acho que a raiva e a rixa é o melhor momento para você pregar o evangelho. Porque você tem a chance de perdoar, tem a chance de falar. A pessoa foi embora, não ouviu? Ok. Quantos ouviram a minha pregação, Senhor? Não sei, não compete a mim. Não compete a mim. Quantos se converteram? Não compete a mim. A gente tem que lembrar que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Está lá em Salmos 100. Ele ama a todos. Ele quer a todos. Não descarte as pessoas. Tá? Lembra do desafio, pregar o evangelho para um. Então, a pessoa às vezes está querendo contenda contra ti, acho que é melhor. Aí você vai com raiva mesmo, ó, você morreu, nasceu de novo com Cristo e tal. Eu te acho horroroso, mas Deus te ama. Eu não suporto você aqui, mas Deus vai te mudar, vai te fazer melhor, perfeito aos olhos dele. Eu te perdoo em nome de Jesus. Acho que é melhor ainda. Depende, cada um tem um jeito. Mateus 5, 13 e 14. Esse a gente tem que abrir. Mateus 5, 13 e 14. Mateus 5, 13 e 14. Vamos lá? Vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal. E não serve para nada. E é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se deve esconder uma cidade construída sobre um monte. Você é sal e luz. Tá? Você não deve ser, você é. É diferente. Então, não é uma coisa que você vai exercitar e você vai ser. Não, você é. Você é. Deus quer te usar, Ele vai te capacitar, Ele vai te enviar, Ele vai te dar oportunidade. Basta a gente parar de ficar na zona de conforto. Analise qual é a sua zona de conforto. Eu não sei qual é a sua. Tá? Analise. Pensa. Qual é a minha zona de conforto? Por que eu não consigo pregar o evangelho? Por que eu não consigo fazer isso ou aquilo? Por que eu não consigo convidar as pessoas? Analisa. Analisa. E a palavra pode converter qualquer um. A palavra converte qualquer um. Se a gente lembrar lá de Hebreus 4, 12, precisa abrir também, só o 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Até aquele que você acha bonzinho, Jesus vai lá, a palavra vai com tudo e revela para ele primeiro. Até aquele que você acha o mais impossível de receber a Cristo, a palavra vai. Não duvide do poder da palavra. Que está em você. Entendeu? Está em você. Às vezes, uma palavra, uma situação, uma palavra que você fala, uma coisa, quebra toda a ação das trevas. E é assim que deve ser. Assim que deve ser. Você é sal e luz.
Não existe escuridão perto de luz. Todas elas fogem e voltam. E se você pega uma vela, bota aqui, apaga tudo, fica uma luz em volta. Se você bota 5, o ambiente fica muito mais iluminado. É assim a Igreja de Cristo. Juntos, vocês são mais fortes. Eu sou mais forte junto de vocês. Cada um é junto mais forte do seu irmão que está ao seu lado. Então, pega ele, leva junto. Faz o desafio junto. Vem, meu irmão, vem comigo aqui pregar o Evangelho. Que às vezes em 2, né? É mais fácil. 2 ou mais reunidos, a Igreja de Cristo está reunida. Só o último versículo, agora eu prometo que é o último. Por que Jesus pregava o Evangelho? Porque era vontade do Pai. Jesus, em João 4,4, ele estava pregando, estava viajando, e ele ouviu boatos na Galileia. Ele tinha que voltar para a Galileia. Aí, só que ele voltou por Samaria. João 4,4. Por que ele voltou por Samaria? Porque era necessário passar por Samaria. Ele só deu essa explicação. Se você ler o restante de João 4, você vai ver que tinha uma mulher e tinha outras pessoas. Ele voltou, ele cortou o caminho dele, ele atrasou o plano de vida dele. O plano de vida dele é pregar o Evangelho, mas ele atrasou o caminho mais óbvio para servir a vontade do Pai. Porque era preciso passar por Samaria. Se você vê o mapa, você vai ver que não tinha nada a ver passar por Samaria. Os samaritanos nem eram bem vistos, mas ele precisava passar por Samaria. Às vezes, nós vamos ter que tomar coragem de deixar as coisas do Senhor à frente das nossas coisas, porque é necessário. Se você ler o restante do João 4, você vai ver que valeu muito a pena. Mais vidas foram alcançadas. E isso é o que importa. Isso é o que importa. Vida cristã sem divulgação do Evangelho é vazia. Mas, se você deixar o Senhor agir em você, você vai pregar o Evangelho na sua vida, no seu agir, no seu rosto. Você vai chegar, a pessoa já sabe que você é diferente. Você vai abrir a boca, a pessoa já sabe. Já viu? É sal e luz. Não esconda isso. Não esconda isso. Vou terminar só com uma palavra de oração. Vou passar para o pastor Ana. Senhor Deus, obrigado, porque a tua palavra foi lida, Senhor. Pai, o teu ensinamento foi passado para mim e para todos que estão reunidos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra é multiforme. Para cada um recebeu do jeito que necessita, Senhor. Cada um entendeu a parte que lhe convém, porque cada um está num plano diferente do conhecimento espiritual, do crescimento, Senhor. Obrigado por esse presente, Senhor, que é a vida tua, Pai, a vida do teu filho, Senhor. Pai, que nós sejamos, como diz a tua palavra, Pai, verdadeiro sal e luz nessa terra, Senhor. A gente não apague, a gente não esconda as características de Cristo em nossa vida, Senhor. Nós possamos realmente começar a evangelizar, a pregar o Evangelho com mais ênfase, Senhor. Com mais ênfase no dia a dia, no agir. Pai, a cada momento disponível, sem perturbar, sem constranger, sem assustar ninguém, Senhor, mas do jeito que o Senhor quer. Que a gente largue os nossos costumes, as nossas maneiras, as nossas tradições, os nossos versículos decorados, Senhor, e deixemos o Espírito Santo de Deus fluir, tá? A palavra fluir. Ou deixamos a sua ação, Pai, ser plena e abundante, Senhor. Que sejamos meros instrumentos, ó Pai. O instrumento não deve se intrometer na mão do cirurgião, Pai. Sejamos instrumentos, Senhor. Pai, obrigado, porque mesmo assim, mesmo sendo instrumentos, o Senhor galardoa, o Senhor presenteia, o Senhor nos acumula de bênçãos e mais bênçãos, ó Pai, dia após dia, Pai. Mesmo fazendo uma pouca parcela da tua pregação, Senhor. Mas que essa pequena parcela nós façamos com todo carinho. Que estejamos disponíveis para o Senhor, ó Pai. Disponíveis para o que quer que seja que o Senhor mande. Que às vezes significa atrasar o nosso planejamento carnal, Pai. Mas que nós tenhamos certeza do que fazer, quando fazer em Ti. Para que cada um aqui leve essa palavra contigo. Não morra, Senhor, não vazia essa palavra, Pai. Mas que seja frequente, que a gente fique remoendo na nossa mente e sempre exercitando esse principal mandamento que o Filho nos deu, ó Pai. É isso, Senhor, que eu oro
E agradeço, Pai, pela vida do teu filho amado em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.